No episódio anterior, nós falamos sobre luzes de navegação e falamos que podemos utilizá-las em nossos aeromodelos. Hoje nós vamos mostrar como ligá-las e desligá-las pelo nosso radiocontrole. Uma grande variedade de LEDs surgiu nos últimos anos e eu tenho aqui alguns, LEDs alto brilho de 5 milímetros, LEDs alto brilho de 10 milímetros, esses aqui ficam muito bonitos em aeromodelos. Nós temos plaquinhas LED que possuem as três cores primárias, as cores RGB, a partir das quais eu consigo compor outras cores. Temos também as fitas LEDs, que são amplamente utilizadas aí em aeromodelos pelo pessoal que gosta de voar à noite. Mas a questão é como ligar e desligar estas luzes de navegação ou simplesmente de decoração, como alguns gostam de fazer aí. Eu tenho aqui num quadricóptero um sistema que eu coloquei com LEDs convencionais e que eu aciono e desaciono eles por uma chave do rádio. Olha aqui, tá? Verde, vermelho, ali verde, lado esquerdo, vermelho, lado direito. E o que nós vamos mostrar hoje é exatamente isso. Como montar um circuito eletrônico fácil para acionar e desacionar estes LEDs. O princípio de montagem vai ser em cima de um servo que você tem aí, que tenha quebrado engrenagens, que o motor tenha queimado, mas que a plaquinha de circuito eletroeletrônico esteja intacta. Você vai precisar de uma plaquinha dessas, vai precisar dos LEDs que você escolher e vai precisar de ferro de solda e solda. No mais, é muito tranquilo e é o que nós vamos ver agora como montar. Eu elaborei todo o vídeo, toda a montagem numa bancada. E no canto inferior direito aí da tela eu vou narrando passo a passo, onde vou dar algumas pausas para dar algumas explicações mais técnicas em cima da montagem desse sistema. Vamos lá. Bem, aqui eu preparei então a bancada com todos os materiais que nós vamos precisar. Eu usei aqui uma pequena morsa, um servo, tá? Esse servo aqui ele está com uma engrenagem quebrada dentro, então eu guardei para uma ocasião, uma chave Phillips, pasta térmica para solda, eu gosto de usar, ajuda bastante. A própria solda, certo? Um pedaço. Enquanto vai aparecendo os componentes aí, vou lembrando aqui do evento Pula Cerca. Olha aqui os LEDs, Fita LED, muito comum, o pessoal utiliza bastante aí. Essa fita LED aqui é com as três cores RGB, ali o adesivo dupla face atrás. Aqui tem um tipo de LED específico, ele é quadradinho, e permite também as três cores primárias, o RGB, já vem com os resistores e limitadores de corrente. LEDs diversos, LED verde, LED vermelho, 3 milímetros. Aqui temos uma bateria, essa bateria aqui é a mesma usada em computador, tá? Eu uso ela para testar os LEDs. E o que mais? Vamos vendo aqui. LEDs de 5 milímetros, tá? Os mais comuns que tem. Depois temos aqui, positivo e negativo. Deixa eu dar um pause. Esta perninha maior aqui, é o positivo e a menor é o negativo. Então LED tem polaridade, cuidado. Olha aí o verde que bonito, Tá? Verde, não esqueçam que vai no lado direito da asa. Aqui teremos o vermelho, que vai no lado esquerdo da asa. Evento Pula Cerca, agora dia 9 e 10 de junho, município de Estrela, pertinho de Porto Alegre, aqui já estivemos lá o ano passado. Belo evento. Olha aí o LED azul. E aqui temos um LED de 10 milímetros, olha que bacana, Tá? Então, todos eles podem ser usados nos aeromodelos sem problema nenhum. Olha só que bacana, esse é branco. Olha o brilho dele. Isso aqui para fazer luz de pouso, aquela luz de aproximação, fica muito bacana. Bom,
Aqui nós temos os resistores, tá? Nós vamos utilizar 3. Esses são os componentes que os senhores terão que comprar. 2 deles de 1K, eu deixo a descrição depois, esses irão na placa controladora do servo, e um deles, este aqui, é de 470 ohms, pouco menos de meio K. Tem que ser ligado em série com o pino maior, o pino positivo do LED. É um limitador de corrente, senão esse LED vai queimar. Esta corrente, esse LED, perdão, consome 10 mA no máximo. Então esse LED está projetado, perdão, esse resistor está dimensionado para que este LED seja alimentado por uma bateria de 4,8 ou 5 volts, que é o padrão na grande maioria dos nossos receptores aí, claro, tirando aqueles que utilizam bateria de LiFe, mas também serve o mesmo LED, a diferença vai ser pequena. Primeira coisa a fazer é abrir este servo. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, ó. Então eu tenho agora as engrenagens, tá? Nós vamos remover essas engrenagens, ó. Estou passando para ir direto ao ponto. E a parte que nos interessa é esta aqui, ó. Esta plaquinha é onde vai conectado o cabo que vai até o nosso receptor. E aqui eu tenho o motor. Então nós vamos remover tudo isso. Eu vou ficar somente com a placa e o cabo. Vou tirar o motor, vou tirar as engrenagens. Eu gosto muito de utilizar pinças para esses componentes menores. Então eu fixo o servo numa base aqui, tá? Isso tem que ser feito, é um pouquinho forçado mesmo, ele não sai com muita facilidade. O que nós vamos fazer então? Vamos com um ferro de solda agora, um ferro de 25 watts, 30 watts daí sobra. Nós vamos retirar a solda do motor, aqui ó, tem que tirar essas 3 soldas aqui, e aí a placa vai sair inteirinha, tá? Vamos passando, não precisa muita habilidade, algo relativamente simples. Isso aqui é um sugador de solda, tá? Vou acelerar aqui, ó. E aí eu já tinha então tirado a placa, fiquei somente com ela na mão, ó. Aqui é onde estava o motor, todos os demais componentes já saíram. Tá? O que ficou nela foi um potenciômetro, que é o que define, eu não vou entrar em muitas questões técnicas, mas este potenciômetro aqui é o que define a posição, digamos assim, que está o servo. Conforme gira o rotorzinho principal, esse potenciômetro gira junto, para definir a posição que ele vai ficar trabalhando. Nós vamos retirar este potenciômetro também, com o mesmo sistema. Vou acelerar novamente aqui, tá? Vamos retirar ali os 3 pontos de solda. Ó, e aí eu fico com o potenciômetro fora e a plaquinha totalmente livre. Somente agora a placa e o meu cabinho. Já deixei aberto, isso aqui é muito importante, ó. Esses 3 furos devem ficar já vagos, porque eles irão receber aqueles 2 primeiros resistores que nós vimos no início do vídeo. Aqui estão eles, ó. Estes 2 resistores, o que é que eu vou fazer? 2 pinos dele eu irei juntar. Vou enrolar ali, depois vou soldar, evidentemente. E eu vou fazer com que essas 2 junções virem para o outro lado, olha aqui, ó, de forma que eu passe a ter 3 pinos. Olha aqui. Cortando os excessos. Ó, agora eu viro. Então eu vou ter aqui como se fossem 3 pinos, ó. Olha ali. Tá? São 2 resistores de 1K ou 2 resistores de 2K2. Vai servir também. Cortamos os excessos. Agora eu coloco ele naqueles 3 furos que eu deixei pronto antes. Né? Já deixamos os furos abertos para receber os pinos deste resistor.
Tanto faz o lado, tá? Eu colocar os resistores deste lado da placa ou do outro, não tem problema. E resistor não tem polaridade. Vou acelerar um pouquinho novamente. Agora fazemos as soldas. Está pronto ali, ó. Depois convém que coloque algum material isolante nesses resistores. Olha aqui, ó, tá? Então, onde tinha os 3 fios do potenciômetro, agora eu tenho 2 resistores, onde 2 pinos deles se encontram, vão no meio, no pino central soldados, e as outras extremidades nos outros demais pinos. Olha aí, ó. Agora fica mais fácil de ver, ó. Praticamente está pronto. Agora só tem que soldar o resistor limitador de corrente e colocar o LED. Vou acelerar um pouquinho. Ó, estou ali preparando. Nos mesmos pontos de solda que estavam os motores, eu tenho que soldar o resistor e depois o LED. Aqui uma peculiaridade, tá? Desculpe. Eu estou utilizando um LED, é uma plaquinha de LED, utilizada em lanterna de sinalização de bicicleta. Ela tem um brilho gigantesco, fica muito bacana. Mas poderia usar este LED aqui, o da esquerda, qualquer um deles sem problema nenhum. Fazemos a solda, e aqui agora o resistor limitador de corrente, eu até posso ligar sem o resistor, somente para fazer um teste. Porque se eu deixar ele permanentemente ligado, com certeza vai queimar o LED. Ele não aguenta uma corrente muito alta, uma tensão muito alta. Então, um pino, um fio dessa plaquinha LED eu ligo no polo da direita, o outro eu ligo na esquerda, mas insere com o resistor. Cortei o excesso e agora vou soldar este fiozinho azul aqui, junto com o resistor. Aqui na tela, eu estou assistindo, estou vendo numa tela grande. Talvez se você está vendo por um smartphone ou um notebook muito pequeno, fique um pouquinho difícil de pegar os detalhes. Pode ser mais interessante numa tela maior ou até mesmo numa Smart TV. Tá? Esta etapa está pronta. Então, eu retirei o motor, retirei o potenciômetro. No lugar do potenciômetro, coloquei os 2 resistores naquele formato que foi mostrado. E no lugar do motor, eu coloquei um resistor e uma alimentação do LED. O outro pino, a outra alimentação do LED. E aqui eu já tenho o sistema pronto. Tá? Vou aproveitar aqui e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe nossos vídeos e, por favor, deixe o seu like. Isso contribui, nos ajuda bastante. Faça suas perguntas, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Tem várias maneiras de participar junto com a gente aí. Bom, agora eu tenho um receptor aqui, um Tange. Detalhe, pode ser qualquer rádio, em qualquer rádio vai servir. Eu tenho que escolher um canal livre, obviamente que eu não vou utilizar os canais básicos que são leme, profundor, acelerador e ailerons. Eu peguei o próximo canal, que é o 5º, um rádio Tange também, certo? Eu já deixei isso pré-programado, então escolha uma chave que vai acionar aquele canal especificamente. Tá? Conectei o cabo do servo, que antes era o servo, no canal correspondente. Agora eu vou alimentar o receptor. Olha que já deu uma piscadinha lá. Detalhe, tá? Aqui eu estou utilizando uma bateria convencional de níquel-cádmio das antigas, não tem problema nenhum. Se você está com a bateria de LiFe, vai funcionar. Se você está com a bateria de LiPo com U-Back, vai funcionar também. Entenda que tem que ser a bateria que vai alimentar o seu receptor. Não tem problema nenhum, não precisa ser uma bateria especial. E olhem agora. Liguei a chave, ligou. Olhem o brilho deste LED. Olha que bacana que fica. Agora é o seguinte, o que eu fiz? Eu diminuí, tirei a luz de cima da bancada e deixei um pouco mais escuro, para vocês verem a intensidade desse LED aqui. Olha só. Tá?
Tá? Então eu posso ligar ele e desligar pela chave do rádio sem problema nenhum. Agora é o seguinte, esse circuito aqui é o que nós fizemos agora, durante o episódio de hoje. Mas eu já tenho alguns prontos. Eu tenho um outro que eu vou mostrar agora, que eu fiz um pouco diferente. Ó. Observem que é a mesma plaquinha, mas na extremidade onde iria o LED fixo, eu coloquei um cabo, de forma que eu possa ligar qualquer tipo de LED ali. Eu apenas conecto. O sistema é o mesmo, eu tenho os dois resistores aqui no lugar dos potenciômetros. Tá? O cabo. Vou retirar o que nós acabamos de montar. Detalhe, ó, sempre eu tenho que colocar o resistor e no lado positivo. O positivo é o fio vermelho padrão, tá? Nesse caso aqui eu não coloquei porque é só para mostrar rapidamente. Mas se eu vou colocar em produção em uso contínuo, eu tenho que colocar o resistor. Então vamos ligar aqui agora, no mesmo canal que estava o anterior. E aí eu vou ligar agora cada um dos LEDs ali independentes para vocês verem. De novo, ó, o lado maior, a perninha maior do LED é o positivo. Olha aqui, ó. Tá? LED verde. Esse aqui é um LED de alto brilho. Um LED desses custa em torno aí de R$ 1,50 a R$ 2,00. Casas de eletrônica ou na internet é possível comprá-los. Agora o vermelho. Então você pode fazer qualquer combinação aí. Posso ligar mais de um LED? Já vamos falar disso. O branco de 5 milímetros. Perdão, 10 milímetros. Esse aqui é maior. Olha só. Olha o brilho. Ok. E temos também um azul. Um LED que não é por padrão utilizado na aviação, mas se eu quiser colocar em outras aplicações, não tem problema nenhum. Ele fica no vídeo meio parecido com uma tonalidade de verde, mas é azul, tá? E aqui eu tenho vários LEDs. Bom, eu posso ligar mais de um? Posso. Seguramente eu posso ligar 10, 12 LEDs aí sem problema nenhum. Claro que quanto maior a quantidade de LEDs que eu utilizar, maior vai ser o meu consumo. Só que tem uma pequena peculiaridade. Eu não posso usar o mesmo resistor para alimentar todos os LEDs. Cada um destes LEDs tem que ter um resistor limitador de corrente. O que vai acontecer se eu botar um único para todos é que vai ficar um brilho disforme, vai ficar muito feio, não fica bacana, tá? E detalhe assim, ó, aqui está uma montagem crua. Eu costumo utilizar depois da montagem, esse material aqui é um tubo, é uma capa termorretrátil. Ela tem de várias bitolas, tá? Então, por exemplo, eu coloco esta aqui, insiro, passo o cabo por dentro dela, deixo a placa lá dentro, e aí com um soprador térmico, pode ser até um secador de cabelo, alguma fonte de calor, eu fico mantendo o calor em torno dela e ela vai se contrair. Ela vai dar um acabamento muito bacana nesse circuito, de forma que ele fique devidamente protegido, certo? Então assim, em relação ao circuito, funciona, é muito tranquilo, podem usar, eu utilizo há muito tempo e alguns dirão, ah, mas isso já existe pronto no mercado. Existe, com certeza, mas se nós temos a possibilidade de fazer, ainda mais com materiais simples, que não vá nos gerar custo, não tem problema nenhum, tá? Ele vai na saída do seu receptor, então não tem adaptação nenhuma no rádio, nem mesmo no receptor. Ele vai atuar como se fosse um servo, só que em vez de comandar o servo, ele vai comandar um ligar e um desligar de LEDs, de luzes de sinalização. E aí você pode incrementar o seu aeromodelo e utilizá-lo aí de forma, digamos assim, quase que automatizada, ligando e desligando os LEDs, sempre que necessário. Obrigado, inscreva-se no canal. Repetindo, no final de semana, dia 9 e 10 de junho, estaremos aí no evento Pula Cerca na cidade de Estrela. Participe, divulgue nosso canal junto com seus demais colegas aeromodelistas e até o próximo encontro.